Às vezes a gente está estudando um texto bíblico e alguma palavra sobressai. Ela pula. Às vezes você está tomando banho lá no seu chuveiro e aí Deus lança um texto no seu coração. Às vezes você está andando na rua e o Espírito Santo faz lembrar de alguma coisa que Ele quer falar com você e com os outros. E faz uns 3 meses, normalmente eu vou escrevendo os estudos para a igreja. E o Senhor vai nos dando alguns temas, alguns assuntos. E a gente vai colocando aí como uma espécie de paiol. Você pensa que é casual, mas Deus tem tudo nas suas mãos. Ele tem todos os detalhes. E esse texto foi escrito para mim, hoje. Eu não sabia da estocada que ia receber, então a gente escreve, é o Espírito falando, mas eu quero dizer que é uma coisa que está tão presente, tão atual, está queimando assim, provados pelo fogo. Sofrimentos, dores, fazem parte da pedagogia de Deus. Nós estávamos lá em Honey Rock, num congresso, num estudo, desde o ano passado, que um grupo daqui da igreja e alguns mais, vamos fazer este curso, porque nós precisamos conhecer um pouco mais da realidade humana. Nós somos muito complexos e Deus está trabalhando de muitas maneiras neste mundo. E a gente pensa que Deus só trabalha do jeito que a gente acha que Ele está fazendo, mas Ele não. E nós estávamos lá conversando numa das aulas com a doutora Terry. Ela estava apresentando sobre o sofrimento, a necessidade do sofrimento. Às vezes, os guardas florestais, eles põem fogo na mata para queimar algumas ervas daninhas, para retirar algumas pragas, insetos danosos. É um expediente bem natural. E depois a floresta brota mais forte. E naquela ocasião a coisa estava assim no campo da ideia do acadêmico. E Deus me inquietou para contar a minha dor, a dor da minha alma, a dor dos abusos. E nós compartilhamos ali e foi assim muito terapêutico. A doutora Yara está aqui, ela estava lá. Ela viu o movimento, porque naquela sala de 35 pessoas, mais ou menos, estavam alguns abusados e a gente não percebe, porque a gente camufla. Mas ali houve um tratamento de Deus muito precioso. Eu já recebi e-mail a respeito deste tratamento. Porque o sofrimento
faz parte da pedagogia de Deus. Ontem um irmão estava dizendo lá no casamento à noite que porque eu fui alcançado só agora, depois de tantas cacas que eu cometi na vida. Eu digo, nenhuma dessas cacas ficou sem ser contabilizada pela graça de Deus e vai servir muito, muito nesse processo daqui para frente. Esse seu sofrimento e essas suas bobagens são preciosas, porque Deus trabalha nesse lixo. Então, provados pelo fogo, eu queria que nós lêssemos juntos o que 1 Pedro 4:12 nos diz. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vós, para vos provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Ó Pai, dá-nos a graça de ver além da letra. Dá-nos a graça de poder ver a pessoa do Teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. A vida cristã não é um convescote, isto é, um piquenique em final de semana. Não se trata de uma colônia de férias, nem de uma viagem de turismo. Apesar da paz interior imensurável, fruto da justificação pela graça, a fé cristã aponta para uma jornada em meio a uma grande turbulência externa. Há tribulação e provas em todas as estradas. Para onde você for, você vai ser atribulado e provado. Não há possibilidade de vivermos no Éden agora. Nós já saímos de lá. O jardim dos prazeres ficou para trás. E tem um anjo com a espada inflamada guardando o jardim dos prazeres, o Éden. Não dá para a gente retornar. Mas nós somos sobreviventes de traumas. Todos nós aqui. Temos dores. E vamos enfrentar dores. E ficar lamentando esse negócio só mantém acesas as brasas. E aquilo fica adoecendo. A vocação de Cristo nos convoca para uma vivência de contradições. Temos paz, sim, mas vivemos em guerra o tempo todo. Somos amados pelo nosso Pai, embora os inimigos de Cristo não nos deixem sossegar com o seu ódio velado ou em chamas. Vamos ter essas duas realidades. Eu quero me nutrir muito mais pelo amor de Deus do que pelas flechadas do adversário. E também não me valer da situação de que sou vítima. De que eu sou um coitado. Não. Isso é um privilégio de ser discípulo de Jesus Cristo. Os discípulos louvavam pelo privilégio de serem participantes dos sofrimentos. Isso não tem nada a ver com masoquismo. Isso tem a ver com uma vida de comunhão com Deus.
Nenhum cristão autêntico encontra-se isento das labaredas da perseguição. Aliás, uma das evidências da legitimidade da fé cristã é a fogueira, ora em brasas ardentes, ora inflamada pelo fogaréu desvairado das vaidades. E nesse caso, o calor das emoções vaidosas é mais cruel do que a quentura do fogo, além do que dura muito mais tempo e faz as suas vítimas padecerem lentamente chamuscados pelo pavio curto. Eu tenho pavio curto. Eu saco rápido a resposta. Quero trocar tiro. E aí Deus diz assim, espera. Eu sou a tua justiça. Tudo isso que está acontecendo não está fora do meu controle. Isso acontece dentro da sua casa, da minha casa, isso acontece no seu trabalho, nos seus negócios. Você está sempre em fogo cruzado. Jesus disse assim, os inimigos de sua vida são, às vezes, os da própria família. Essa semana eu passei as tardes todas atendendo dores. Dores. Todos os dias. Dores de alma. Alma dolorida. E sabendo que é assim mesmo. E parece que o negócio, nesse tempo, está aumentando muito. Tem muita gente sofrendo. Então a gente quer dar também uma coisa mais ampla daqui. A temperatura das fogueiras abrasadoras na história da igreja foi uma época truculenta em que os filhos de Deus foram incendiados enquanto alumiavam como lamparinas nos pátios de execução. Foram incendiados como tochas vivas, manifestando a luz radiante que habitava em seus corações inflamados de amor. Ainda hoje, em alguns lugares deste mundo tenebroso, temos cenas horrorosas como estas do inferno de Dante. Não pense, os meus amados irmãos, que a queima de cristãos desapareceu no 3º e 4º séculos. Assim, em massa, e que só alguns hereges, entre aspas, foram queimados. Não, senhores. Existe uma pesquisa sendo levantada por institutos sérios que mostra que do ano 2000 até o ano 2012, mais cristãos foram queimados do que no período do 1º século. Mesmo porque tinham muito menos cristãos. Só no final do ano passado, numa região de Moçambique, uma congregação inteira foi queimada pelos adversários do Evangelho de Jesus Cristo. E todos os dias a gente recebe muitos e-mails de pedidos de oração na Índia, China, na África, aqui na América. Aqui nós estamos tendo no Peru, em alguns países, essa mentalidade anticristo está se instaurando muito forte. Está havendo muitas perseguições da igreja. O problema maior é que
nós não temos acesso a esses dados. A imprensa chamada oficial, ela está controlada, ela é controlada. O que sai muito, às vezes, são informações pela internet, mas a internet não merece credibilidade de um ponto de vista entre aspas também, porque eles dizem que a internet recebe tudo. De fato, a internet tem um filtro muito aberto, mas ela é muito democrática e tem muita coisa acontecendo. E basta ver as fotos. As fotos normalmente não mentem. Eu sei que existem fotos montadas, mas de um modo geral as fotos elas dizem os fatos. Sei que esta tortura é atroz. Contudo, há no meio da congregação do povo de Deus uma turma desapiedada que costuma atear o fogo das paixões para azucrinar as entranhas da vida comunitária. Foi nesse sentido que Pedro se referiu ao fogacho. Amados, que é o texto que diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vós, para vos provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. É no meio do povo de Deus. Vocês se lembram que Jesus contou a parábola do joio e do trigo? Não lembram? E quando ele estava explicando aquela parábola, na proposta de que vamos arrancar o joio e deixar só o trigo, Jesus disse: deixa esse assunto comigo e com os anjos, não mexa nesse assunto, porque vocês não sabem discernir, você não sabe descobrir as semelhanças e as diferenças. Deixa isso comigo. Além do que, existe milagre no reino de Deus. Ele é capaz de transformar joio em trigo. Ninguém pode dizer que isso não é verdade. Porque a história da igreja está cheia de fatos assim. O próprio Pedro é um atestado de transformação disto. Eu não estou falando nem Paulo, estou falando de Pedro, que estava lá no meio, mas não tinha autenticidade. Mas esse braseiro tem uma finalidade muito especial: provar. Olha, ele diz assim: para vos provar. Para uma pessoa ser aprovada na fé, é preciso ser provada pelo fogo. A própria palavra de Deus foi também purificada pelo fogo. Vamos ler o Salmo 12:6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. É muito interessante isto. O irmão Paulo de Gueus, que é um Orives, morava aqui em Londrina, hoje está morando em Curitiba, ele fazia purificação de prata, de ouro. E algumas vezes nós estivemos lá, vendo ele fazer aquele trabalho. Ele disse: uma vez só já purifica a prata. Mas a prata já está tirada da borra. Mas a de Deus é purificada 7 vezes. Teve uma época aí, um e-mail que correu, muito interessante, que dizia que a prata está purificada quando o ourives, o purificador, o acrisolador, quando olhar para ela,
vir a sua imagem refletida nela. Aí ela está purificada. E a palavra de Deus é exatamente isso. Purificada 7 vezes, ela está limpa, foi purificada em cadinho de barro. Sabe o que é cadinho? É o elemento de purificação, mas de barro. Parece que é através da humanidade. Aqueles homens que Deus usou, homens como Isaías. Eu agora estou estudando um pouco Isaías. Um profeta que tem um livro muito semelhante à Bíblia. A Bíblia tem 66 livros e o livro de Isaías tem 66 capítulos. 39 estão no Velho Testamento e 27 estão no Novo Testamento. E nós temos do capítulo 1 ao 39 falando de uma realidade ligada ao povo de Israel, e do 40 em diante falando do servo sofredor e da sua obra em favor da... Muito parecido com a Bíblia, tem detalhes na Bíblia. E aquele profeta foi purificado em cadinho. E ele fala uma palavra purificada em cadinho de barro. A fé é um dom gracioso desta palavra purificada pelo fogo. Vocês se lembram que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem da palavra de Deus, ou ouvir a palavra de Deus. Quando recebemos pela graça a palavra de Deus, a fé vem junto. Veja bem, quando recebemos, cuidado muito com este verbo, receber. Não adquirir, não conquistar, receber. Receber é uma coisa que é dada. Lembre-se daquele texto: pela graça sois salvos por meio da fé. E isto que não vem de vós? A fé. É o quê? É uma dádiva divina. É Deus nos dando. A fé é um dom gracioso desta palavra purificada pelo fogo. Quando recebemos pela graça a palavra de Deus, a fé vem junto. O verbo que se encarnou acaba encarnando através dos ouvidos dos ouvidos que o ouvem, a vida que nasceu da tumba. E, consequentemente, a fé surge como expressão real, mas subjetiva, dessa forma, dessa obra plena de Deus homem. Ela é uma evidência implícita da vida de Cristo em nosso ser. Vocês se lembram daquele texto que diz que Jesus é o autor e o consumador da fé? Ela não diz que Cristo é o autor e o consumador da fé. Ela diz que Jesus é o autor e o consumador da fé. Eu queria que cada vez que você e eu fôssemos ler a Bíblia, que nós percebêssemos as ênfases que a palavra de Deus está dizendo. Por exemplo, nós não fomos crucificados com Jesus. Nós fomos crucificados com Cristo. Interessante isso. E a fé não vem por Cristo, vem em Jesus. Jesus e Cristo não são a mesma pessoa? São. Mas eles têm são duas naturezas. A natureza divina é Cristo, a natureza humana é Jesus. Jesus foi um homem que viveu aqui na terra 100% pela fé.
Ele disse assim: eu nada posso fazer de mim mesmo. Tudo quanto ouço do meu Pai, assim faço. O que é isto? Ouço. É viver pela palavra, e viver pela palavra é viver pela fé. Ontem o reverendo Messias, que tem sido meu pastor há 38 anos, eu acho que todo pastor deve ter um pastor para se reportar. Na hora das nossas crises, na hora das nossas lutas. E foi o Messias quem me procurou em 1974, quando eu cheguei aqui em Londrina. Um jovem meio destrambelhado, como sempre fui. O cabelo era aqui. Eu não sei como essa igreja me suportou nesse tempo mais e até agora. Para mim é milagre. Nós chegamos aqui usando calça boca de sino, porque era moda naquela época. Minha mulher de mini saia. Alguns moços me disseram outro dia, hoje já não são mais moços, já são homens velhos. Me disseram outro dia, nós íamos lá na igreja para ver as pernas da sua mulher. Você vê uma coisa dessa, né? Porque ela sempre foi muito bonita e vinha com aquelas mini saias e o olho humano é terrível, né? O meu e o de vocês. Então, existe, esse pastor tem sido para mim, em momentos de crise, de dores, de lutas, eu tenho recorrido ao coração dele. E ele tem me ajudado muito, muito. Uma pessoa que fala aqui dentro para mim. Entendeu? E ontem ele estava me ministrando e falando sobre essa questão de que você... Ele contou uma historinha interessante. A história era o seguinte, o sujeito morreu e tinha sido um crente 100%. Esses crentes 100% são fantásticos. E chegou lá no céu, já foi entrando, e o anjo disse, espera, esbarra aí um tiquinho. Não é assim não. Espera um pouquinho. Você, para entrar aqui, você tem que ter feito 100 pontos. 100 pontos? Se você fez 100 pontos, você entra. E ele disse, mas, como assim? Por exemplo, como foi a sua vida lá na terra? Aí ele disse, eu fui um bom marido. Eu cuidei muito da minha família. Ele disse, 1 ponto. Aí eu fui um crente exemplar. Aí ele disse, tá bom, 1 ponto. Eu orava bastante. Mais 1 ponto. E aí ele foi dando assim, quando chegou em 15, não tinha mais. Aí ele olhou assim para o anjo e disse, desse jeito, só pela graça. Aí o anjo, 100 pontos, pode entrar. Olha, se você tivesse aprendido isso antes, você não tinha tentado tanto esforço, porque é só pela graça. Então, queridos, a fé vem pela palavra de Deus. A fé é dele, não é nossa. Nós não temos fé. Nós não vamos a essa. Ninguém nasce neste mundo portando fé no seu currículo. A fé é uma dádiva divina, nunca jamais um atributo natural do velho Adão. Todavia, é preciso ser testada, uma vez recebida, para que possamos saber se de fato essa é a fides Dei, a fé que vem de Deus, ou é a feérica abusiva produzida pela fedúcia
de um fedelho arrogante qualquer que se propõe ser fecundo neste assunto da invisibilidade fenomenológica. É só para provocar isso aqui. Isso aqui é provocação de gente boba. Mas é o seguinte, é a fé que vem de Deus ou é a fé demais? Diz que fé demais cheira mal, né? Aquele filme. Esse mundo de gente que tem muita fé é um perigo. Porque Jesus disse que se sua fé fosse do tamanho do grão de mostarda, pegaria esta montanha e dizia, vai para o meio do mar, e ela ia. E alguns querem que a fé seja do tamanho de um caroço de abacate. E ela não move nem um grão de mostarda. Então nós precisamos ter um cuidado com esse assunto. Isso quer dizer que o terreno da fé sai dos limites tridimensionais do campo material e vai para o nível do invisível. A fé é uma visão que nunca pode ser vista pelo cego que anda na escuridão da meia-noite contemplando a aurora que ainda não surgiu. O cego andando à meia-noite no escuro e numa noite de nuvens. Ele está andando, mas ele está contemplando a aurora que ainda não surgiu. Como é que pode ser isto? Isto é a visão da fé. Segundo as Escrituras, podemos defini-la assim, a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Ela é uma esperança. Logo, é imperceptível do ponto de vista sensório, pois esperança constatada não pode ser esperada. É uma visão cega ou uma certeza invisível. Contudo, precisa ser provada. E o fogo ardente é um laboratório de comprovação. Tem um casal aqui na igreja e eles estão doidos para ter filhos. E tentaram tudo, tentaram. A espermia dele é muito baixa. E ela tem complicações. E não engravidava. E eu não sei por que um consegue crer, não consegue. Não me pergunta isso. Mas na estupidez daquela fé de ingênua de criança, eles colocaram aquilo. Foram conosco para os Estados Unidos e contaram o problema lá e não sabiam que já estavam grávidos. Porque a gravidez não é só da mulher, não. Ela pode ser o recipiente, mas o culpado é o homem. Então, eles estavam grávidos. Estão agora. E aí ele chegou para mim e disse assim, pastor, todo emocionado, pastor, você vê como é que Deus faz? Eu disse, pois é. Deus costuma surpreender a gente com essas coisas pequenininhas. Ele é um Deus de detalhes. Eu é que não sou capaz de crer nesse Deus que cuida de cabelo, de fio de cabelo. A confiança requer testes de autenticidade. A pessoa dizer que crê em Cristo é uma declaração muito importante, todavia deve ser confirmada. Nem todo aquele que diz ser Cristo, o seu Salvador, é de fato verdadeiro crente. Se não passar primeiro pelo controle de qualidade, fica difícil afirmar que se trata de um filho de Abba. Tem certos produtos que não passam no controle de qualidade. Examina, não passa. Então tem aquele pessoal que fica ali tirando, esse aqui não passou, esse aqui não passou, esse aqui não passou.
E Deus sabe. Ele está testando a nossa fé. E está permitindo determinados acontecimentos virem às nossas vidas para nos aperfeiçoar segundo a sua graça. O escritor de Provérbios faz uma analogia muito interessante em Provérbios 17:3. O crisol prova a prata e o forno, o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Olha só, quem vai provar o seu coração é o Senhor. Tá, o que está acontecendo na sua vida? É o diabo que mandou? Pode ser um mensageiro de Satanás para te esbofetear, mas quem mandou foi o Senhor. Se você é dele, foi o Senhor que mandou. Quando estava havendo aquele problema lá em Israel, que estava havendo a divisão das 12 tribos, que ficaram 2 de um lado e 10 do outro, o profeta foi mandado para falar com o rei Roboão. Ele diz, olha, saiba que isto vem do Senhor. Essa divisão vem do Senhor. Foi o Senhor que mandou isto. A gente às vezes pensa, não, mas por que está acontecendo? O Senhor está mandando, Ele está provando a minha e a sua fé. Ele nos deu a fé, mas Ele quer provar. Não para Ele, mas para nós. Ele não precisa de prova, mas nós precisamos. Nós precisamos ser testados. Eu não penso que Deus mandou aquele castigo, aquela provação para Jó, para Deus saber que Jó era dele. Ele mandou aquela provação para purificar Jó de uma coisa chamada justiça própria. O problema de Jó era este. E Deus tinha um propósito na vida de Jó. Foi Satanás que foi lá? Foi. Mas quem mandou? Foi Deus. Vai lá. Vai lá. A têmpera do caráter cristão é forjado nas altas temperaturas. As fogueiras das aflições são atiçadas pelo acrisolador divino a fim de promover a purificação de suas joias eternas. Quando estamos sendo depurados e reagimos com gemidos e lamúrias, é prova incontestável de que ainda não passamos no teste de qualidade. Ele vai fazer a coisa acontecer de novo. Ele estava fazendo o vaso lá, o vaso se estragou, ele desmanchou, fez de novo, e assim ele vai trabalhar nesse processo. O culto dos aprovados começa na fornalha superaquecida. Os 3 amigos de Daniel passaram no vestibular da adoração em meio às labaredas à 7ª potência. Foi nesse ambiente hostil que eles se perceberam confiantes naquele que sempre saneia o nosso coração cheio de direitos e repletos de exigências pessoais. Eu saltei um parágrafo? Sim, para nos provar em sua comunhão permanente, o Pai providencia os meios necessários para que os acendedores de lareira aqueçam o ambiente ao máximo, com as chamas ardentes das aflições, até que nós possamos confiar somente nele como a última razão de nosso conforto e descanso espiritual. O Pai vai providenciar essas tormentas, essas coisas na vida da gente para sermos. Então os amigos de Daniel não foram ali porque Nabucodonosor determinou. Quem estava por trás de tudo aquilo era Deus. Era Deus. Creio que o fogo da provação tem como objetivo a nossa confiança na suficiência de Cristo. Não é o sofrimento em si que entra em jogo. Todo teste espiritual tem em vista o quanto nós confiamos naquele que não é visto na arena à primeira vista. A questão é que
a questão que está aqui sendo avaliada é o poder da autoconfiança ou a confiança no poder do alto. Em quem você está confiando? Em você ou nele? Se a nossa confiança é em nós, nós vamos ficar murmurando, vamos ficar vitimizados, vamos ficar feridos, vamos ficar magoados, vamos criar problemas. Se a nossa confiança é no poder do alto, nós vamos dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está por trás disso aí. Quando eu sou castigado e sou corrigido, sabe o que eu devo dizer? Deus me ama. Quando eu não estou sendo castigado e corrigido, eu tenho que dizer assim: eu sou bastardo. Deus permite certas coisas nas nossas vidas para nos trabalhar a nossa fé nele. Vocês acreditam assim ou não? Ou isso aqui é um absurdo? Quando botaram fogo no padre John Hus, lá na Tchecoslováquia ou Hungria? Não sei. Botaram fogo nele lá. Mas foi na Alemanha que ele foi queimado. Porque ele pregava a graça de Deus. Ele disse assim, foi em 1415, vocês hoje estão queimando um ganso, que Rus, na língua dele, significa ganso. Daqui 100 anos, vai surgir um cisne que vocês não vão conseguir calá-lo. E o bispo que estava mandando queimar o Rus, disse assim: só se for em cima do meu cadáver. Cem anos depois, ali na verdade foi 1405, 100 anos depois, 1505, tinha um monge que estava naquela basílica, naquela catedral, lá na Alemanha, com braços abertos em cima no chão, sendo consagrado, deitado no chão. E esse monge depois, em 1517, botou as 95 teses que deu origem ao chamado movimento da Reforma Protestante. 100 anos depois ele estava deitado. Os historiadores resolvem pesquisar e chegam lá, é o túmulo do arcebispo que mandou queimar. Ele estava deitado em cima, de braço aberto, como um cisne. Deus tem uns caprichos, não tem? Ele tem uns caprichos, uns jeitos engraçados de contar a história. Só se for em cima do meu cadáver, então vai ser em cima do seu cadáver mesmo. Vai ser em cima do seu cadáver. E não deu para calar mais. E não vai dar para calar mais. Tem coisas que é interessante. Confiar em Deus quando tudo está correndo às mil maravilhas parece fácil. Parece muito fácil. Mas confiar quando só temos fumaça no pedaço fica muito difícil. É complicado crer em Deus quando estamos fazendo rescaldos no meio do burralho e sujos de carvão. A teologia da prosperidade, por exemplo, tira o valor da providência divina do centro da fornalha. Que revelação extraordinária da presença de Deus tiveram os amigos de Daniel. Se você tirar o sofrimento da sua vida, meu irmão, você vai tirar a escola do Espírito Santo trabalhar na sua vida. Eu não quero sofrer. Então, saia da igreja, vá para outro lugar.
Eu não gosto disso, eu também não gosto de sofrimento. E não vou provocar sofrimento. Eu quero até ficar mais quietinho. Mas ele vem. E ele vem porque Deus manda. Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Interessante esse texto. Mas ele não era o filho de Deus? Era. Mas ele precisava ser aperfeiçoado. Eu queria que você e eu, quando nos sentássemos para celebrar o nosso sofrimento, não ficássemos aí com essa boca de sapo, coachando, reclamando, murmurando, mas que nós pudéssemos fazer parte do coral e cantar Aleluia de Handel no meio da taca. A taca está cantando. Eu gosto daquele livro de Harry Nowen, Transforma Teu Pranto em Dança. Onde estão os bailarinos? Estar alegre no Palácio Real, participando do banquete do rei, parece muito natural. É fácil soltar foguetes quando o nosso time se torna o campeão da liga. A coisa engrossa quando temos que fazer festa no barraco em chamas e celebrar a derrota com bom ânimo e bem-humorados. Agora entramos num espaço sobrenatural. Eu tenho falado desse livro e já está em português, já tem. Acho que já tem até aqui no Brasil, né, Humberto? Seja Feliz. Seja Feliz. É um livro do Wiersbe. É a carta de Paulo aos Filipenses. Ele conta histórias, que aquela carta é a carta mais alegre da Bíblia. Em 4 capítulos ele fala 19 vezes da palavra gozo, alegria, contentamento, júbilo, regozijo. 19 vezes em cada capítulo, quase que 5 vezes por capítulo, se você for dividir. É uma carta muito alegre. E é uma carta onde ele começou o ministério levando uma surra e indo para a cadeia. Mas ele não tinha memória ardida, memória retida em... E nesta carta, Dr. Wiersbe conta uma história muito interessante que ele tinha... Eu já contei isso algumas vezes, mas é bom. A gente esquece. Ele tinha sofrido um acidente de carro e ficou polifraturado. E ele ficou... Eu nunca sei, porque faz tempo que eu não vejo isso, se foram 17 meses no hospital e 15 cirurgias, ou se foram 15 meses e 17 cirurgias. Ele teve um tempo que ele ficou, que as costas não eram colocadas na cama, ele ficava pendurado por pêndulos. E durante esse tempo em que ele ficou ali no hospital, ele toda semana recebia uma carta de um ouvinte, porque ele tem um programa de rádio lá nos Estados Unidos, e ele recebia uma carta de incentivo. A mulher lia para ele a carta e tal. E quando ele ficou bom, ele falou com a esposa: vamos conhecer esse irmão que me abençoou tanto com aquelas cartas de ânimo. E viajou até a cidade onde morava aquele irmão, eram uns 900 quilômetros, e ele foi
chegou lá, procurou a casa, quando encontrou a casa, tocou. Aí veio uma enfermeira abrir a porta e lá encontrou aquele senhor que era um jornalista. Ele tinha uma máquina, devia ser daquele tipo Hamilton, antiga, uma máquina, que tinha no teclado, ela tinha braille em cima, braille, e embaixo ela transformava aquilo nas letras do alfabeto que a gente usa. Ele estava cego por causa de diabetes. E ele tinha perdido as 2 pernas, que tinham sido amputadas. E ele escrevia para os jornais, tinha uns 3 ou 4 jornais que ele escrevia artigos para aqueles jornais. Com esse dinheiro, com esses escritos, ele ganhava a vida, ganhava o seu pão nosso. Ele pagava a enfermeira para cuidar da mãe dele, que tinha 90 anos. Ele era cego, diabético, sem as pernas, tendo que providenciar os recursos para viver. E Dr. Wiersbe disse, eu fiquei 4 horas na casa daquele irmão e eu não ouvi um gemido, um ai, um suspiro, uma vitimização, só o derramar da graça de Deus. Então ele ficou tão impressionado com aquele irmão, que quando ele saiu, ele foi estudar a carta a Filipenses e escreveu esse livro, que em inglês é To Be Glad. Seja feliz, seja alegre, seja jubiloso, baseado nesse fato. Ele está falando que nesse livro, ele fala dos 4 ladrões que vieram para roubar a alegria de um regenerado. No primeiro capítulo, ele fala que o ladrão daquele capítulo são as circunstâncias. Você vai aqui, o carro, alguém bate no seu carro. Aí você fica triste. É um ladrão, uma circunstância que você não controla, que vem roubar a sua alegria. O segundo ladrão são as pessoas. Pessoas que atravessam na sua vida, que às vezes vêm e lhe dizem uma palavra dura para lhe magoar. São ladrões. Porque o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O terceiro ladrão que ele fala ali são as coisas. Aí se você viu o capítulo, Paulo vai falar sobre coisas. Coisas que a gente quer ter, coisas que a gente tem medo de perder. Ele diz, eu perdi todas as coisas por causa da sublimidade de Cristo Jesus. E o quarto ladrão é a preocupação, que vem antecipadamente para sugar a gente. A preocupação é um ladrão terrível, ela é invisível. Então, nesse livro ele mostra como esses ladrões tentam nos roubar a alegria. E quando nós entramos no terreno da purificação, Deus vai nos tratar para que a gente seja alegre em toda e qualquer circunstância. Em tudo dai graças. Mas não é assim, eu te agradeço, Senhor, porque foi assim. Ele falando das bem-aventuranças, quando chega na última bem-aventurança, quando você está sofrendo perseguição, você está sofrendo calúnia, você está sofrendo uma série de coisas, ele diz assim, bem-aventurados sois vós, quando, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Aí ele diz assim, exultai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Ele não diz galardão aqui na terra, não, nos céus. Ela é para o futuro. Porque eles fizeram isto mesmo que estão fazendo com vocês, com os profetas que viveram antes de vocês. Faça festa.
Eu preciso aprender. Fazer festa. Está falando mal? Opa, vamos fazer uma festinha aqui? Qual é o motivo? Estão botando no chamusco lá. Está queimando. Está na fogueira. Vamos fazer festa. O velho Adão nunca compartilha dessa identidade dos filhos da madrugada. Só a turma da ressurreição pode demonstrar este novo estilo de vida. Vamos ver o que Pedro, na sua primeira carta, 4,13, diz: alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com uma alegria ainda maior. Parece que vai crescendo no processo da alegria, até crescendo. Você tá fazendo festa por quê, meu irmão? É porque só sobrou sabugo. Só sobrou sabugo. E aí nós resolvemos fazer uma festa com sabugo. Confiar que Deus está cuidando de nós somente quando tudo vai dando certo é uma total alucinação de nossa personalidade ególatra. A teomania vazando pelos nossos poros. Por isso, o fogo deve ser ateado para nos provar em nossas entranhas e, desse modo, nos testar para ver se somos realmente legítimos ou falsos. Eu me lembro da viagem com o pastor Abuchaí. Nós era uma mulher grávida, a Anésia, que estava na cadeira de rodas, tinha 2 seminaristas, pastor Abuchaí e eu, 2 seminaristas de Betânia. E pastor Abuchaí tinha umas coisas assim meio, vai lavar o barco. E ele dava aquela ordem assim, meio no tranco. Aí o rapaz disse assim: eu não vou lavar barco não, eu não vim aqui para lavar barco. Eu vim aqui para pregar o evangelho. O pastor Abuchaí disse: meu filho, se você não aprender primeiro a lavar pé, você não vai nunca falar a cabeça das pessoas. Primeiro você tem que abaixar. Na primeira parada ele desceu e ficou. Aí ficou só os outros e eu. O outro e a mulher grávida. Aí daqui a pouco ele deu outro no outro. E o outro caiu na segunda parada. Os 2 caíram fora. Porque tem muita gente que quer só ser cafunezado. E Deus está usando certas coisas para nos provar. Eu persegui a história desses 2, sabe o que deu? Um foi preso, o outro desapareceu na história. Ministério não dá. Não dá. A nossa falência total nos habilita a dependência absoluta de Deus. No reino da graça é a fraqueza que nos põe no pódio. Quando eu sou totalmente impotente, é que sou todo-poderoso, pois nesse caso posso depender da onipotência divina. Quando chegamos ao fim de nós mesmos, das nossas possibilidades, chegamos ao vale mais profundo de nossa condição humana, onde também podemos ser preenchidos com a plenitude da suficiência de Cristo como nosso tudo. Entendeu? Chegou no fim? Pois o fim é o princípio. O fim do filho pródigo foi o princípio da sua libertação. O fim da nossa justiça, o fim de nós mesmos. A cruz tem como uma das suas tarefas nos levar ao fim de nós mesmos, nos conduzindo ao quebrantamento, enquanto o fogo que surge em nosso meio visa provar a nossa confissão de fé com a obra da cruz.
Quando confessamos a nossa crucificação com Cristo e Ele como a nossa vida, então o fogo aparece escaldante para apurar a prata. A confissão exige comprovação e as torturas autenticam a experiência da fé. A irmã disse assim para mim: pastor, eu comecei a confessar a minha morte com Cristo, o negócio esquentou, a coisa começou a piorar. Eu digo, então está no caminho certo. Esse evangelho que diz, você decreta, você fala para Deus, Deus tem que fazer. Isso aí não é evangelho, não. O apóstolo vai um pouquinho mais longe quando diz, 1 Pedro capítulo 4, verso 14, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Quando? Quando vocês são insultados por causa do nome de Cristo. Não é quando vocês são insultados, quando nós somos insultados pelas besteiras que a gente faz. Besteira a gente faz muito. O índice da felicidade cristã é identificado pelo bom humor dos atribulados. Os cânticos na prisão e os aleluias no tronco evidenciam o nível de libertação que os eleitos pela graça têm alcançado. Felizes são os que dançam na pista tapetada por brasas vivas e celebram a Trindade em tempos de holocausto. James Musgrave foi meu professor no seminário, e um dia ele estava numa igreja lá na Baixada Fluminense, que estava comemorando o aniversário da igreja, e havia muitos testemunhos que as pessoas davam para mostrar. Então um chegou lá na frente e disse assim, olha, eu quero agradecer a Deus, este ano foi um ano muito abençoado, eu tinha um filho que era alcoólatra, e eu orei e Deus libertou meu filho e ele já foi batizado, hoje está aqui, todo mundo louvou, foi muito bonito. Aí outro contou que o marido era de um jeito e foi Deus trabalhou, outro contou e foi contando, e aí James Musgrave levantou e disse assim, ele ia pregar, eu quero agradecer a Deus porque eu tinha uma filha muito linda, eu fui professor dessa menina na escola dominical da igreja batista de Itacuruçá, no Rio de Janeiro. Era uma menina muito bonita, uma menina preciosa, ela teve um câncer no cérebro e foi para os Estados Unidos e lá operada e ela morreu, e eu quero agradecer a Deus porque Ele é soberano e Senhor, ainda que falte, Ele é digno de toda a glória e toda a honra. Quem foi falar mais? Porque para nós a coisa só é boa quando nos favorece. Aqui está uma palavra confirmada pelo fogo. A vida no altar é uma biografia marcada por sacrifícios de louvor. Deus só aceita esses sacrifícios quando tudo estiver tostado. Holocausto é essa palavra. O holocausto aponta sempre para a vítima toda carbonizada. O fogo no altar consome a carne e a gordura, enquanto o suave cheiro sobe como um aroma agradável diante do Senhor. Salmo 19, 4. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Ele diz isso depois que ele faz uma afirmação. Ele disse, olha, eu tenho dentro de mim algumas coisas ocultas. Purifica-me, Senhor.
Me liberta desses troços. Eu preciso ser, e que a palavra da boca e o meditar do coração. Tem umas pessoas que a gente conversa, eles têm um hálito tão precioso. Eu não estou falando de hálito. Eu agora nesse regime, ele deixa a gente com um hálito meio ruim. De modo que eu procuro falar com as pessoas assim, meio de longe. Porque muita proteína deixa a gente com um hálito meio ruim. Mas eu estou falando de hálito bom, hálito de neném. Aquele cheirinho de perfume da boca de neném, né? O hálito das palavras. Quando fala, a palavra tem doçura. Porque você sabe que tanto a gente pode matar, como a gente pode sarar com o discurso, com a palavra. Há poder de vida e de morte nas palavras, diz a Bíblia. Para aqueles que foram resgatados pelo Cordeiro de Deus e retornaram da rebelião cósmica, não há opção. Ou eles cantam no coral dos redimidos, ou dançam na companhia do balé dos restaurados. Assim, eles cantam e encantam com a postura de alforriados, pois sabem, o Salmo 35b, mesmo que a tristeza possa persistir durante a noite, pela manhã renasce exultante a alegria. Os filhos da ressurreição, chamuscados pelo fogo, exalam um perfume agradável no seu discurso, sem vitimismo, sem acusações. Eles falam as palavras da esperança, ungidos com o orvalho da madrugada, gerando vida e alento para os que ouvem. Nunca vi uma pessoa provada pelo fogo que fosse incendiária. Quem sofre por causa do Evangelho nunca se apresenta como um causador de sofrimento alheio. Ele vai ajudar o sofrimento, vai ajudar a carregar as dores. Eu também entendo, irmão, isso. Eu também entendo esse sofrimento. Todos os provados e aprovados pelo fogo são bombeiros graciosos em potencial a serviço do Cordeiro, em benefício dos aflitos pelas chamas. Se você estiver sendo carbonizado, é porque será usado como instrumento da graça em favor dos atormentados deste mundo de tantos incêndios. Eu devo dizer que, contando aquele trauma de abuso sexual uma vez dentro desta sala para uma moça que tinha sido abusada, ela foi restaurada, estava com anorexia profunda, e Deus a restaurou nessa conversa, e pela primeira vez na vida eu pulei de alegria por ter sido abusado. Saí dali gritando: Senhor, obrigado. Porque eu nunca iria entender a dor de uma pessoa se eu não tivesse passado por essa dor. Nunca. Muito obrigado. Glória ao Pai pelo tratamento do fogo purificador. Quando somos agrisolados, é porque estamos sendo preparados para um uso sagrado de maior intimidade com aquele que se revela como o fogo consumidor. Esse texto de Hebreus 12, 28 e 29 é muito precioso. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Se quiser traduzir isso de uma maneira mais interessante assim para o seu coração, para o meu também, é porque o nosso Deus é fogo purificador. O nosso Deus tem
todos os detalhes desse nosso sofrimento. E bendito seja o Senhor que nos tem afligido, porque quando eu fui afligido, aprendi a confiar na sua graça. Eu sei que a gente precisa repetir mais isto, sabe por quê? Porque às vezes a gente escuta e não ouve, a gente ouve e não escuta. Não sei qual é a primeira. Mas lembrem-se de uma coisa. O Senhor disse, ó, no mundo vocês vão ter tribulações, aflições, lutas. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Faça isso um currículo de aprendizado. E nesse instante, quando nós estamos aqui participando da ceia, a ceia é uma linguagem do sofrimento de Cristo. Vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. Vocês estão anunciando que vocês participaram desse morrer com Cristo. Ele é a nossa vida. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.